1954, mineiro, técnico em contabilidade, graduado em letras, graduado em filosofia, possui especializações lato sensu, colaborador concursado no Banco do Brasil, esposo, pai de 4 filhos e avô de 2 netos, escreve poesias desde jovem e hoje nos brinda com a versão impressa de um livro com suas obras. Convido o autor do livro Isto é Poesia, José Garcia de Souza, meu pai, para nos prestigiar com uma de suas poesias. Depois a gente critica os coitados cartorários, né? Que faz o registro da gente tudo errado e não sei o quê. Vocês perceberam aí? Ela deu uma piscadinha quando falou mineiro. Mineiro entre aspas. Eu nasci em Açaí, a terra dos japoneses, aqui no Paraná. Com 2 anos de idade, fui para Minas. E fiquei lá até os 17 e retornei com 17 para cá. Mas esses 15 aninhos lá foi suficiente para eu catar aquela raiz para poder fazer esse livro ali que vocês viram no começo, a base, o alicerce. Mas eu quero começar falando uma poesia aqui agora para vocês, que está no livro. Não são todas que estão no livro não, tá? Eu deixei uma fora, só para dizer que... Seguinte... O teu cartão de visitas está na cara, nos lábios. A verdade está nas vistas dos ditos um dos mais sábios. Unir o gesto preciso ao coerente pensamento é sinal de muito siso, que dispensa inquietamento. Um riso não indeciso, nem amarelo nem branco, para levar-te ao paraíso tem que ser um riso franco. Por que eu falo essa poesia para começar essa conversa com vocês? Porque nós vivemos uma época que nunca se falou tanto em ética, em respeito ao próximo, como nós estamos vivendo agora. Tem muitas palavras, basta dizer o que falam por aí sobre o amor, né? Mas precisa haver essa conexão da palavra com o gesto, né? Com a atitude. Então eu convidaria vocês a refletir um pouquinho na gratuidade da vida, né? Se a gente fosse seguir só meia dúzia de palavras assim de Jesus Cristo, a gente já ia longe pra caramba, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Bastaria para a gente respeitar a natureza e tudo mais, o próximo, né? E se a gente for olhar aí na maioria dos livros sagrados, aí da maioria das religiões, a gente encontra uma máxima, que é chamada de regra de ouro, que diz assim: fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a você, não fazer ao outro o que não gostaria que fosse feito a você. Simples a vida, né? Nós complicamos tanto. Então, eu queria dizer para vocês umas palavrinhas aí, se vocês me permitem, aí, talvez uns 6, 7 minutos, misturado com poesia, né? Para tentar justificar um pouquinho o livro, né? Eu desde criança, eu gostei de poesia. Minha região, como foi dito, é uma região muito forte do folclore, de falar verso, aquela coisa. O menino está dessa maninha assim, já está falando verso para a menina, porque tem aquela cultura que vem vindo da família, da comunidade e tal. E tanto é que se vocês entrarem no site lá e pesquisar Ipanema, Minas Gerais, vão ver que uma das coisas que se destaca é exatamente os grupos musicais que tem, vai ter lá alguma coisa nesse sentido, assim, letras, canções e tudo mais. Mas, então, apesar de eu ter toda essa familiaridade com a poesia desde o começo, gostar de poesia, ler poesia, quando eu fui fazer poesia, eu encontrei uma dificuldade muito grande. Porque eu fazia poesia, mas não ficava satisfeito com as poesias que eu fazia. E aí, eu li uma mensagem do Mário Quintana, que um jovem chega para o Mário: o que eu preciso fazer para ser poeta? E ele diz assim: olha, leia a poesia, escolhe aquilo que você mais gosta, os autores que você mais gosta, leia, e tenta fazer poesia.
poesia. Daqui 20 anos a gente conversa. Então, aí em 2004, estava fazendo uma viagem para a praia, e aí na serra ali do mar eu já fiz uma poesia. A mulher, com medo que eu estava entre duas carretas ali e tal, e eu na cabeça aqui, concentrado, fazendo uma poesia. E cheguei lá, que não fui descarregar as malas, eu fui escrever a poesia, estava mentalizado, né, e tal. E aí eu fiz um propósito naquele ano de 2004, eu vou ler pelo menos 2 livros de poesia por mês, e vou ver se consigo fazer uma poesia por mês. Aí chegou no final daquele ano, eu tinha lido 28 livros de poesias, e tinha feito 17 poesias. Talvez as minhas melhores poesias é daquela época. Tem uma poesia nesse livro, O Tempo de Candeeiro. Eu fiquei uns 5 anos pensando nessa poesia, em fazer essa poesia. Comecei a escrever ela de vários modos. Quando eu achei o jeito de escrever a poesia, ela saiu assim. Em menos de uma semana eu tinha feito umas 20 e poucas estrofes. Vocês viram que eu não preparei nada, eu estou enrolando vocês aqui. Então, aí eu queria dizer uma outra coisa. Quando você... eu tive 3 problemas na vida, para começar. Eu tive aquele problema de me encontrar no mundo, que a gente critica o mundo e acha que tem que mudar o mundo, que está tudo errado. Eu tive que achar o meu lugar no mundo, e como todo mundo, tive que descobrir que para mudar o mundo eu tenho que mudar a mim primeiro, tal. Aí depois eu tive um outro problema, que é encontrar o meu lugar na empresa que eu trabalhava. E consegui encontrar também, consegui resolver mais esse problema. Aí depois, encontrar o meu lugar na arte já estava certo que era poesia, mas aí como encontrar o meu lugar na poesia? Aí quando você vê uma criança, nós somos naturalmente, pela natureza, nós vamos aprender a andar de pés, com 2 pés e tal, com certeza, né? Mas você já pensou se uma criança não for acompanhada, pegar na mão com um adulto e ensinar a andar, deixar ela por conta, aprender a andar por conta? É mais complicado, né? Já pensou se vocês forem cantar e não olhar o histórico, a história da cultura, da música, e quer fazer, eu vou inventar um dó aqui, vai ser outro nome, mas eu vou inventar essa nota, esse bate, então a gente tem que aproveitar esse patrimônio cultural para ele. E na poesia não é diferente. Então, para a gente aprender a andar na poesia, a gente tem que encostar e chegar bem pertinho do poeta. Bem pertinho, tão perto, que o que você começa a fazer de poesia dá a impressão que você está copiando o poeta. E isso foi o que aconteceu comigo, a minha experiência. Então, eu cheguei, eu gostava muito de Manuel Bandeira, né? Gostava muito dos românticos ali, li todos os românticos e tal. Aí um dia eu cheguei e li uma poesia de Gonçalves Dias, que dizia assim: minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Bonito. Aí chegou Casimiro de Abreu e falou assim: todos cantam sua terra, também vou cantar a minha, nas leves cordas da lira hei de fazer a rainha. Eu falei: puxa, mas é assim que faz poesia? Então é fácil. Você só parece que está copiando o outro, né? Pegou a deixa do outro ali e tal. Aí fui eu, né? Muitos choram sua dor, eu quero cantar a minha. Os calos das minhas mãos, nos cuidados com a vinha, no dia a dia da vida, desde a infância querida, nos afazeres na vida foram lágrimas que eu tinha. Falo do suor no rosto, suportando só a fino, de toda a paga do pão que faço desde menino, recordo essa proeza, essa grande realeza, em que o Pai da natureza esmerou o meu destino. O resto vocês vão ver no livro depois. Então, no início você tem que encostar no poeta, chegar bem pertinho dele e tentar captar. Aí você se aproxima, você vai fazer alguma coisa e parece que você está copiando. Aí aos pouquinhos você vai largando a mão desse poeta e vai caminhando sozinho. Eu gosto muito do Manuel Bandeira, desde o início. Eu acho que foi o primeiro poeta assim, que eu li alguma coisa, que era aquela letra lá, profundamente, que fala de uma festa de São João. Na minha terra tinha muita festa de São João. Quando eu li aquele poema, entendi tudo ali. Não li muito grande, porque eu comecei a ler com 9 anos. Eu fui para a aula com 9 anos. Mas aí,
Manuel Bandeira tem um poema que diz assim: eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Aí, se é que para ficar bem encostadinho no poeta, eu vou tentar, né? Ficar bem perto. Eu faço versos, o Garcia. Eu faço versos como a represa, que jorra água, que gera luz. Busco sentido na profundeza do pensamento que o bem conduz. Por aí vai. É assim que eu comecei a fazer poesia, tentando aprender a andar com o poeta. Aí quando você vai fazendo poesia assim, vai fazendo poesia desse jeito e tal, caminhando junto com o poeta, dali a pouquinho, quando você menos espera, é igual andar de bicicleta, alguém já soltou a bicicleta e você está pedalando, está indo embora. Aí você começa a fazer umas poesias diferentes, você mesmo às vezes se assusta. Tem a primeira poesia do livro, eu vou declamar ela para vocês, porque eu sinto que nessa poesia não existe outro poeta junto comigo na poesia. Parece que eu já soltei da mão dele, parece que essa é a original minha mesmo. Então ela diz assim, fala de uma criança, né? A poesia, não diz a letra, a poesia, tipo. De onde vem a poesia? Perguntava uma criança e eu respondia: vem do interior do sertão, do recôndito de nossa memória. A poesia? A criança se espantou e eu prosseguia: é como peças velhas que encontramos, limpamos, lavamos, consertamos, polimos e até pintamos, e depois desse trabalho artesanal já não tem mesmo o valor dos utensílios, e nem outro monetariamente igual. Ganha um outro valor, um valor grande, de tão grande e imensurável, um valor novo, diferente, às vezes fácil de sentir, mas impossível de dizer, que alguns o chamam de valor sentimental. E a criança insiste em saber por quê. Então responde: tudo não sei, mas o que sei posso dizer. É porque isso não se vê em toda parte. É coisa rara, é obra de arte. Obrigada, José Garcia e pai, pelas palavras e pelas belas poesias. Em nome da nossa família, quero dizer que estamos muito orgulhosos de você. Utilizando uma frase de Mahatma Gandhi, o desejo sincero e profundo do coração é sempre realizado. Parabéns pela sua realização. Gostaríamos de entregar uma lembrança simbólica por esse momento tão sonhado por você e por nossa família. Parabéns. Assim encerramos o cerimonial de lançamento da primeira edição do livro Isto é Poesia, de José Garcia de Souza. Agradecemos a presença e o respeito de todos. O pessoal que pegou o livro ali na entrada não vou embora sem pegar a dedicatória do autor. E quem não assinou a lista de presença, eu peço que assine para a gente registrar esse momento. Enquanto ouvimos Érico e Ronaldo, eu convido a todos para degustar de um coffee break. Boa noite.